Em 2012, uma estudante universitária foi encontrada em seu apartamento e estava claro que alguém tinha tirado sua vida. O crime perturbador aconteceu em circunstâncias que não faziam sentido. Sem sinais de arrombamento, uma nota estranha, escrita à mão e uma linha do tempo cheia de lacunas. O caso de Faith Hedgepeth se tornou um dos mais intrigantes casos de true crime da Carolina do Norte, cercado de segredo, detalhes conflitantes e anos sem respostas. E levaria quase uma década para que a verdade começasse a vir à tona. E mesmo agora, ainda restam perguntas. Faith Hedgepeth nasceu no condado de Warren, Carolina do Norte. Antes de ela completar 1 ano, seus pais se divorciaram e ela passou a viver com a mãe em Hollister e depois em Warrenton. Faith fazia parte da tribo indígena Haliwa-Saponi e, enquanto crescia, era definida como uma jovem gentil e brilhante. Faith era estudiosa, aluna exemplar durante todo o ensino médio e participou de equipes de líderes de torcida, clubes e eventos escolares. Como Faith era uma aluna nota 10, ela recebeu a bolsa Gates Millennium para estudar na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Faith foi a primeira da família a se formar e estava muito empolgada. O pai dela estudou na mesma universidade, mas não se formou. Mesmo assim, a família ficou muito feliz por ela tentar concluir a faculdade. Faith tinha ambições diferentes. Ela queria ser professora ou fazer algo na área de pediatria. Ela era boa nos estudos, mas as aulas da faculdade eram difíceis e Faith teve dificuldade para lidar com tudo, embora tenha conseguido se manter por 2 anos. Após 2 anos na universidade, Faith resolveu pausar os estudos nas férias de primavera de 2012. Nesse período, ela morava em um apartamento fora do campus no complexo Hawthorne at the View, entre Chapel Hill e Durham, na divisa dos condados de Durham e Orange. Ela morava nesse apartamento com sua amiga Karina Rosário e o namorado de Karina, Eric Decoy Jones. Agora, o apartamento tinha poucas ou nenhuma câmera de segurança, o que, como você verá mais adiante, se tornou um grande obstáculo nesse caso. Definitivamente não era um lugar seguro para estudantes universitários, ou para qualquer pessoa, na verdade, mas Faith não teve nenhum problema durante o tempo em que ficou lá. Faith se mudaria assim que o semestre de outono começasse, então estava só passando o tempo com sua colega de quarto e melhor amiga, aproveitando ao máximo. Falando em colegas de quarto, o relacionamento de Karina e Eric não ia nada bem. Eric frequentemente era violento com Karina e em certo momento, depois que Karina terminou o relacionamento, Eric se mudou do apartamento. Mas em junho de 2012, Eric invadiu o apartamento da garota 2 vezes, mesmo após Karina trocar as fechaduras após a primeira invasão. Dá pra ver que tipo de pessoa o Eric era. Ele queria Karina só pra ele, mas o relacionamento era abusivo e frequentemente explosivo. Ele ia embora, mas depois voltava implorando pra Karina aceitá-lo. Se ela recusasse, ele passava a aterrorizá-la. Karina foi obrigada a obter uma ordem de restrição contra Eric, principalmente devido à influência da própria Faith. Ela não queria que a amiga permanecesse em um relacionamento abusivo. E se ela pudesse ajudar de qualquer forma, ela ajudaria. Esse era o tipo de pessoa que a Faith era. Ela era carinhosa e muito altruísta. Karina conseguiu a ordem de restrição, obrigando Eric a se afastar do apartamento e das 2 garotas. Mas ele aceitou isso numa boa? Claro que não. Na verdade, ele ficou ainda mais furioso e dessa vez direcionou a raiva a Faith. Na cabeça dele, a Faith foi quem o afastou da Karina, ao convencê-la a pedir aquela ordem de restrição. E isso não caiu nada bem. Eric ameaçou Faith por telefone. Se ela não convencesse Karina a voltar com ele, ele iria machucá-la gravemente. E dá pra ver claramente que essa situação saiu do controle muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. A Faith só estava tentando cuidar da amiga, e agora ela também estava sendo alvo da violência verbal do Eric. Por mais assustador que tenha sido, foi isso. Desde a ordem judicial, Eric não fez mais nada estranho. Mas as coisas estavam longe de terminar, especialmente para a Faith. – 6 de setembro de 2012 foi um dia comum, cheio de tarefas e trabalho para a Faith. Ela estava trabalhando em 2 empregos e estudando ao mesmo tempo.
No início da noite, pouco antes das 18, a Faith participou de um evento de recrutamento da Alpha Pi Omega, Irmandade Nativo-Americana do campus. Faith queria muito entrar na Irmandade. O evento correu bem e 1 hora depois, às 19h15, Faith deixou o evento e foi à biblioteca da faculdade adiantar um trabalho. Faith foi para a biblioteca Davis com Karina, e as duas estudaram e fizeram seus trabalhos, e os registros telefônicos mostram que Faith estava trocando mensagens com seu pai entre 20h30 e 21h. Eles só conversavam sobre o dia de Faith e o evento da Irmandade. Faith chegou a sair da biblioteca por um tempo, deixando Karina sozinha. Depois voltou, e por volta das 23h30, as duas decidiram encerrar o dia e ir para casa. Mas as garotas queriam ir a bares relaxar após um dia cheio de trabalho e estudos. Então, meia hora depois que as duas chegaram em casa, Faith e Karina foram para o Thrill, uma boate no centro de Chapel Hill. Faith tinha 19 anos, mas a boate permitia menores consumirem álcool, então as garotas estavam tranquilas. Esse tema fica para depois, por enquanto vamos aceitar como está. As câmeras mostraram as garotas entrando na boate às 00h40. Elas bebiam, dançavam e depois de um tempo, Karina passou mal. Como o estômago dela doía muito, as garotas deixaram a boate após 90 minutos. As câmeras de segurança mostraram Karina e Faith deixando a boate pouco após 2 da manhã. 1 hora depois, às 3 horas, Faith e Karina já estavam em casa quando um vizinho de baixo ouviu barulhos e batidas vindos de cima. Parecia que uma mochila pesada fora jogada no chão ou um móvel virado. A mulher do andar de baixo achou estranho no começo, mas depois de um tempo a confusão parou, então ela simplesmente voltou para a cama, já que era tarde. Agora, daqui para frente, tudo o que aconteceu é contado pela perspectiva da Karina e pelas atividades do celular e de eletrônicos dela, só para você saber. A conta do Facebook da Faith foi acessada logo após as garotas voltarem para casa, e uma mensagem do celular da Faith foi enviada para outro ex-namorado da Karina, Brandon Edwards. A mensagem dizia: "Oi B, você pode vir aqui por favor? Rosário precisa de você agora mais do que nunca." Sabe? Por favor, mostre a ela que você se importa. Essa mensagem foi enviada por volta das 3h40 da manhã. Às 4h16 da manhã, Brandon respondeu perguntando quem era o remetente, mostrando que realmente não conhecia o número da Faith. E de qualquer forma, os registros telefônicos da Karina também mostraram que ela estava ligando para o Brandon ao mesmo tempo. Ela ligou para Jordan McCrary, jogador de futebol da escola, pedindo que fosse buscá-la. Por volta das 4h30 da manhã, segundo Karina, ela deixou a Faith dormindo no apartamento delas. O mais estranho foi ela ter deixado a porta destrancada. A porta da frente da casa. Se você está saindo, por que deixaria a porta destrancada com sua amiga dormindo lá dentro? Lembre-se, é um lugar sem câmeras de segurança. O que se passava na cabeça da Karina? Será que ela estava tão fora de si que esqueceu de trancar a porta? Ou foi outra coisa? A partir daí, Karina foi levada por Jordan para a casa de outro amigo na West Longview Street, em Chapel Hill. Karina contou à polícia que chegou por volta das 4h30 da manhã, e a Karina tinha planos de passar a noite lá. Bem, na manhã seguinte, no dia 13 de setembro, por volta das 10h30 da manhã, Karina tentou ligar para a Faith várias vezes. Ela queria que a Faith a buscasse, mas ela não atendia o telefone. Karina então ligou para Marisol Ranjo, amiga dela e de Faith, que levou Karina de volta ao apartamento delas. Chegaram pouco antes das 11 horas e chamaram pela Faith. Normalmente Faith já estaria acordada a essa hora, mas agora a casa estava silenciosa. A porta estava destrancada e as garotas foram direto ao quarto da Faith. E quando abriram a porta, a cena traumatizou as garotas para sempre. Faith foi encontrada no chão ao lado da cama e todo o quarto parecia o resultado de uma luta muito violenta. Faith estava parcialmente despida e seu corpo estava enrolado em uma colcha. Karina foi quem chamou os serviços de emergência e a polícia chorando. Ela deixou Faith dormindo na cama na noite passada. Mas agora ela já não estava mais ali. A polícia invadiu imediatamente o apartamento onde Faith foi achada inconsciente. Algumas fontes dizem que Faith foi encontrada em seu próprio quarto, outras no quarto de Karina. De qualquer forma, a cena do crime era um quarto e era horrível.
Faith sofreu um ataque violento e os ferimentos não vieram só desse ataque. Perto de seu corpo, ao lado da cama, acharam a possível arma do crime, uma garrafa vazia de rum Bacardi. Havia digitais e DNA no gargalo da garrafa que parecia ter sido usada no ataque contra Faith. E agora, pelo estado em que o corpo de Faith foi encontrado, também foi sugerido um motivo perverso. Mas quando a autópsia foi realizada, isso foi descartado, já que os peritos não conseguiram encontrar nenhuma evidência desse tipo. Sobre a autópsia, os ferimentos de Faith foram graves. A causa da morte foi traumatismo craniano por objeto contundente. Enquanto vasculhavam o quarto, a polícia também encontrou algo bastante peculiar. Era um bilhete escrito à mão com caneta esferográfica no fundo de uma sacola de comida para a viagem. E o bilhete dizia, em letras maiúsculas, "Não sou estúpido, ciumento", seguido de alguns palavrões direcionados a Faith. Curiosamente, o bilhete estava limpo, sem manchas vermelhas como o restante do quarto. E isso levou à suposição de que o bilhete foi escrito antes do crime ser cometido, ou foi escrito longe da cena do crime, o que sugere que o agressor ficou por ali por algum tempo após o assassinato. Foi uma cena perturbadora e estranha. Alguém assassinou Faith e deixou um bilhete raivoso e enigmático ao lado do corpo. O que estava acontecendo? Por que deixar um bilhete para alguém que já morreu? A situação ficava mais estranha a cada minuto. Mesmo que não houvesse câmeras de segurança na área onde Faith morava com Karina, a taxa de criminalidade era relativamente baixa. Assassinatos e incidentes assim não ocorriam. O assassinato de Faith levou ao início da maior investigação de homicídio da história da Carolina do Norte, o que é sinceramente inacreditável. No início, a história do bilhete e os detalhes do caso não foram divulgados ao público. Os registros foram lacrados por ordem judicial e ficaram assim por 2 anos. Nem a família de Faith soube o que foi descoberto naquele apartamento. Os registros eram tão sigilosos que no início nem a causa da morte de Faith foi revelada ao público. A família dela não sabia nada sobre o que aconteceu com Faith e eles continuaram sem saber de nada por mais de 2 anos. Só em julho de 2014 é que os registros foram abertos e depois tornados públicos. Essa não era uma política comum da polícia em Chapel Hill, então não sabemos por que os registros foram lacrados, mas ainda assim é algo estranho. Logo no início da investigação, a polícia já tinha suspeitos e queria falar primeiro com o ex-abusivo e instável de Karina, Eric. Ele já havia ameaçado Faith, pois ela convenceu Karina a pedir a ordem de restrição contra ele. Então havia um possível motivo aqui, mas o que era ainda mais perturbador era o fato de que Eric tinha dito algumas coisas estranhas na noite anterior ao assassinato de Faith. Ele tinha mandado uma mensagem para um amigo ou conhecido pedindo perdão pelo que estava prestes a fazer. Depois, ele publicou o mesmo no Twitter. 3 dias depois, trocou o banner do Facebook para "Querido Senhor, perdoe-me por todos os meus pecados e pelos que eu possa cometer hoje. Afaste de mim garotas que não me merecem ou querem meu mal hoje." Isso foi estranho. O momento foi perturbador e o que ele disse não caiu bem para ninguém. A polícia chamou Eric para interrogatório e aguardou uma amostra de DNA dele. Inicialmente ele resistiu, mas depois forneceu a amostra. Veja, no corpo de Faith, debaixo das unhas dela, assim como pelo quarto, foi encontrado DNA e tudo pertencia à mesma pessoa. Mas aí vem a surpresa. Eric, por mais suspeito que parecesse para a polícia, não foi quem cometeu o crime. O DNA dele não correspondia ao encontrado na cena do crime. E foi após essa revelação que ele foi excluído da lista de suspeitos. A polícia analisou registros telefônicos e atividades recentes de Faith, encontrando mensagens de Brandon, ex-namorado dela, e dos homens com quem ela interagiu no trio com Karina. Todos deram amostras de DNA e álibis, tudo confirmado. Nenhum homem com quem Faith falou ou interagiu na época do assassinato cometeu o crime. Enquanto tudo isso acontecia, várias vigílias foram realizadas em memória de Faith e uma recompensa de $29 mil foi oferecida pelo complexo de apartamentos e pela tribo Saponi de Hollywood pela prisão e informações confiáveis sobre este caso. E mais tarde, o gabinete do governador da época também acrescentou mais $10 mil àquela recompensa existente. A família de Faith ficou devastada.
Eles perderam a filha, aquela que estava destinada a fazer coisas incríveis na vida e estava tão perto de realizar seus sonhos e se formar. Mas agora, tudo havia parado. E as únicas evidências no caso de Faith eram a ligação para o 911 que Karina fez, aquele bilhete escrito à mão e uma conversa telefônica gravada e distorcida. A ligação de Karina para o 911 foi estranha de várias formas. E isso veio à tona quando o News and Observer noticiou que Tom Gasparoli se interessou pelo caso e mergulhou fundo nos muitos detalhes do caso. O choro de Karina na 911 parecia bem pouco natural e, de acordo com Tom, nem parece a voz da Karina. Na verdade, soa mais como a voz da Marisol. Lembra da garota amiga da Faith que deu carona para a Karina antes de encontrarem a Faith? Tom observou que Karina hesitou em dizer seu nome à atendente e não mencionou Faith nenhuma vez na ligação. Ela também hesitou em tocar o corpo da Faith ou seguir qualquer instrução da atendente. Uma coisa que eu pessoalmente também acho estranha nessa ligação é o fato de Karina ter dito para a atendente que parecia que outra pessoa tinha estado no quarto. Como ela conseguiu prestar atenção no quarto e em como ele estava, sendo que sua amiga estava literalmente deitada ali na cama, sem vida? Na maioria das vezes, quem liga está focado na vítima e faz de tudo para ajudar ou reanimá-la. Mas Karina focou no quarto e disse que havia coisas novas ali, parecendo que outra pessoa esteve lá. Por que ela insistia tanto nesse detalhe? E de novo, talvez eu esteja interpretando demais, mas foi estranho ouvir isso. Mas então, o bilhete escrito à mão. Uma especialista em caligrafia, Peggy Wallace, analisou esse bilhete e determinou que ele provavelmente foi escrito por alguém usando a mão não dominante. Como se quem escreveu quisesse ocultar ou disfarçar a caligrafia para não ser identificado. Agora, eu não sei se a polícia fez alguma análise de caligrafia nesse bilhete ou se eles levaram em conta a caligrafia de todo mundo. Se fizeram, talvez isso só não tenha sido divulgado, mas esse bilhete parece ter sido escrito por alguém com muita raiva. Em relação a Faith, bem, a gente não sabe porque qual era o objetivo desse bilhete. Era para despistar a investigação ou era realmente importante? Além disso, e isso é só uma suposição minha, mas acho que esse bilhete provavelmente foi escrito por uma mulher. Não sei explicar, mas parece que foi escrito por uma mulher. Posso estar errado, só quis comentar isso. A escolha das palavras parece muito específica e não algo que um homem escreveria por raiva. Mas, de novo, é só opinião, não um fato. Mas, por fim, uma conversa telefônica que foi entregue à polícia por uma amiga da Faith veio à tona e parecia que tinha sido gravada na noite anterior ao assassinato. A linha do tempo é um pouco confusa. O horário e a música de fundo na ligação mostram que a conversa ocorreu quando as garotas estavam no Thrill, a boate. Essa ligação gravada parece uma conversa a três, que durou cerca de 3 minutos, e dá para ouvir a Fé junto com um homem e uma mulher, e parecia uma discussão verbal bem acalorada entre a mulher, um homem e a Fé. Dava para ouvir a Faith angustiada ao fundo, enquanto as vozes masculina e feminina facilitavam algum tipo de ataque e se incentivavam a terminar o serviço. Os nomes Eric e Rosie, que na verdade é o apelido da Karina, também podem ser ouvidos na ligação. Acredita-se que a ligação foi gravada por engano quando o celular da Faith ligou acidentalmente para a amiga na noite do assassinato ou na anterior. A transcrição foi revisada por Arlo West, especialista em áudio. Mesmo que o pai da Faith ache que seja a gravação do assassinato da filha, meses depois, ao analisarem os metadados das ligações, descobriram que a conversa ocorreu no Thrill. E embora o áudio tenha sido aprimorado, quem realmente sabe o que eles estavam dizendo, ou se estavam dizendo alguma coisa. Leve essa informação com cautela, pois o áudio está distorcido e não sabemos ao certo o que é dito ou feito, só temos certeza de que ocorreu naquela boate. Então, com todas as evidências expostas, Eric e Karina foram suspeitos no início de terem atacado e, posteriormente, assassinado Faith. E foi perturbador e estranho que Karina tenha deixado a porta da frente destrancada e deixado Faith sozinha em casa. Esse detalhe não pareceu certo para ninguém. Uma casa deveria ser um lugar seguro, e simplesmente deixar a porta da frente destrancada, ainda mais tarde da noite, isso não fazia sentido para os investigadores.
As batidas ou barulhos altos ouvidos pela vizinha de baixo sugerem que Faith pode ter sido assassinada logo ao entrar na casa, já que depois disso não se ouviu mais nada durante a noite. Só temos a versão dos acontecimentos da Karina, e com todos esses detalhes vindo à tona, ninguém sabe em quem acreditar. Além disso, há outra informação muito crucial. Lembra do Jordan McCrary, a pessoa que veio buscar a Karina às 4 da manhã? Bem, ele se apresentou e contou à polícia que, quando chegou ao apartamento da Faith, a Karina parecia muito abalada e tinha uma mancha vermelha distinta em um dos dedos. Além disso, uma mancha vermelha de cerca de 5 centímetros, possivelmente feita por um dedo, foi encontrada no apartamento da Faith, no banheiro onde a Karina disse que estava enquanto esperava o Jordan vir buscá-la. Isso é estranho. Por mais difícil que seja ouvir e acreditar, até esse ponto da investigação ainda não haviam sido feitas prisões no caso da Faith. O DNA de Eric não correspondia ao DNA encontrado na cena do crime, apesar das suspeitas sobre ele. Não sabemos se Karina ainda está no radar da polícia, principalmente após as revelações sobre as manchas no dedo dela e no banheiro na noite do assassinato. A partir do DNA obtido na cena do crime, foi traçado um perfil do autor, e acredita-se que o autor era um nativo americano com tom de pele oliva e cabelo preto. Um perfil foi divulgado ao público para que todos ficassem atentos a quem se encaixasse na descrição. Mas só em 16 de setembro de 2021, quase 9 anos após o assassinato de Faith, que a evidência de DNA finalmente teve uma correspondência. Veja, um homem de 28 anos chamado Miguel Salgueiro Olivares foi preso por dirigir sob efeito de álcool em Wake County no mês anterior. Quando coletaram e testaram o DNA dele no banco de dados, apareceu uma correspondência. Era o mesmo DNA encontrado no corpo e no quarto de Faith. Miguel foi preso imediatamente, acusado de homicídio em primeiro grau. Ele não estava no radar da polícia e era um estranho, mas testes de DNA o ligaram à cena do crime. Além disso, uma impressão palmar compatível com a dele foi achada na arma do crime, a garrafa de rum. Quais as chances de um homem escapar impune do assassinato de Faith por 9 anos e ser preso por dirigir embriagado? Bem, ainda não sabemos o motivo ou a ligação de Miguel com Faith, nem o que ocorreu naquela noite há 9 anos, mas já é um avanço. Eu simplesmente não consigo deixar de me perguntar, com todas essas outras pistas que foram investigadas nesse caso, todas essas outras pessoas tinham motivos claros. Será que é realmente verdade que um desconhecido qualquer simplesmente tirou a vida de Faith naquela noite fatídica? Algo parece estranho, mas os investigadores seguem trabalhando dia e noite para resolver o caso. Parece claro que agora temos o homem certo. Mas por quê? Essa é a grande questão aqui, porque algo simplesmente não está batendo. Não consigo imaginar como os pais e entes queridos da Faith se sentiram nesses anos. Eles vivem há mais de uma década sem saber por que a filha foi tirada deles. A investigação continua e, em novembro de 2024, acusações mais graves, como posse de substâncias ilegais e agressão, foram incluídas na ficha do Miguel. Está levando muito tempo para o caso da Faith chegar ao fim, mas isso porque há muitas evidências para serem analisadas, 39 mil páginas para ser exato. Os registros do tribunal mostram que 30 peritos serão convocados pelo Estado para testemunhar no julgamento. O julgamento foi marcado para 28 de setembro de 2026, enquanto a defesa de Miguel pediu a análise da mancha isolada encontrada no banheiro. Acredita-se que esse pedido seja a base para uma defesa do tipo "foi outra pessoa", ou talvez a defesa realmente tenha encontrado algo e vá tentar explorar as falhas no caso. A família de Faith espera conseguir justiça para sua filha e que o responsável finalmente seja punido pelo que fez. Mas parece que eles ainda terão que esperar mais um pouco por esse desfecho satisfatório. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Kathleen Moore, Mandy Mangan-Woke, Desiree Von Hollywood, Janine Silas e Stronger Than Sepsis. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem disponibilizados ao público.
É uma ótima maneira de apoiar o canal e eu realmente agradeço a todos vocês que decidiram fazer isso. Se quiser se juntar, é só clicar no botão Seja Membro abaixo do vídeo ou encontrar um link na descrição. E não se esqueça, as camisetas de True Crime Stories também já estão disponíveis. Você pode pegar uma delas através de um link na descrição também. Mas, como sempre, se você gostou deste vídeo, confira esse outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever, é totalmente grátis e só te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Notts, eu vejo vocês no próximo vídeo.